Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa com o Coronel Falcão. Coronel, o senhor explicava que o seu batismo foi um batismo de fogo no meio da água, né? O primeiro aperreio da gestão de Bocalhon foi a enchente dos igarapés. E aí eu lembrei de uma pergunta que me foi feita hoje pela manhã, de onde foi o dinheiro, os recursos que o prefeito conseguiu em Brasília naquela ocasião para atender aquelas famílias, foi aplicado, de que forma foi aplicado? Exatamente. O prefeito Tião Bocalhon tem uma preocupação muito constante com o bem-estar dessa população. E ele começou justamente porque a gestão já começou com esse desastre, né, que como eu tinha falado no bloco anterior, foram só dos igarapés 13 mil pessoas afetadas e em sequência o transbordamento dos igarapés deu dia 6 de fevereiro de 2021 e o transbordamento do Rio Acre deu dia 10 de fevereiro, ou seja, um espaço de 4 dias de um transbordamento para o outro. O transbordamento do Rio Acre atingiu 19 mil pessoas, tanto na zona urbana quanto também na zona rural. Então, nós tivemos um total de quase 32 mil pessoas afetadas por esses desastres iniciais. E a preocupação do prefeito, daí surgiu a ideia de fazer mais retiradas de famílias que habitam esses locais. E aí nós lembramos ao prefeito Tião Bocalhon que o risco que nós precisamos trabalhar não é apenas o risco hidrológico, que são as pessoas que são afetadas por enxurradas e também afetadas pela cheia do Rio Acre, que acontece todo ano, mas também as pessoas que estão em risco geológico, que são as áreas que desmoronam, deslizamento de terra e uma série de outras suscetibilidades sociais que a comunidade enfrenta. Então daí surgiu a ideia do prefeito, né, e lançou na prefeitura de habitações populares, e esse projeto ele está em andamento. Nós sabemos que dependemos muito da parte burocrática, de planejamento, de elaboração de projeto, de catalogação de pessoas, de critérios, inclusive, para quem que vai receber esse benefício. Então, tudo está sendo feito. A prefeitura agora já tem um planejamento de áreas que deverão ser habitadas, que a ideia do prefeito não é retirar a pessoa que mora, por exemplo, lá no Hélio Melo, que é a Sapolândia, e levar lá para o 2º distrito, mas que ela fique próximo do local onde ela mora. Então, essas áreas têm que ser estudadas. Então, todo o tempo que nós temos de primeiro ano é esse planejamento para poder efetivamente começar a aplicação dos recursos. O prefeito Tião Bocalhon quer evitar o que aconteceu com o projeto Cidade do Povo, não é? Exato. A ideia é ter conjuntos habitacionais menores e mais próximos da região de onde a pessoa já reside, é isso? Exatamente, porque ele percebe a questão de mudança de cultura. Por exemplo, uma pessoa que habitou um bairro durante 30 anos, 40 anos ou mais, mudar para um bairro totalmente diferente é complicado. O que os geógrafos complicado. chamam de a ideia de pertencimento, né? A pessoa que fica 30, 40 anos numa comunidade, aquele lugar ali, ela se sente integrada. É a identidade dela e a gente não quer modificar essa questão, mas pelo menos se não dá para ser no mesmo lugar, o poder público não pode estar habitando pessoas em área de risco, tem que retirar dali e colocar num local seguro, mas que seja próximo da sua identidade cultural, digamos assim. Olha aqui, tem a pergunta da telespectadora. Todos os anos há enchentes, vem recursos e ela pergunta onde é aplicado esse recurso, que não se vê medidas preventivas, é apenas tirar as pessoas e pronto, ela pergunta. Ela quer aqui saber de um trabalho estruturante, esse trabalho que o senhor está falando a respeito da questão da habitação, né? Exatamente. Então, já aproveitando a pergunta que está nos assistindo, é bom dizer que o recurso, por exemplo, federal, que advém de desastres naturais, ele vem com um plano de trabalho específico, que é para ajuda humanitária. Então, a gente precisa atender as pessoas na alimentação, no abrigo, uma série de situações que não é estruturante. Agora, tem a parte, sim, estruturante, que é para poder evitar esses desastres naturais que acontecem todo ano. E aí, o primeiro ano de gestão, que eu posso falar apenas por esse primeiro ano, claro, nós passamos todo o ano reagindo a um desastre que aconteceu no início. Então, a gente não pode parar, infelizmente, primeiro tem que atender essas pessoas. E logo em sequência, depois da inundação, do transbordamento de igarapés e do Rio Acre, nós entramos também no período de seca muito forte. Então, nós trabalhamos muito em relação a isso. Agora, é lógico que ela tem toda a razão quando diz que a prefeitura e as prefeituras precisam dar atenção em obras de prevenção e estruturantes para evitar desastres, sem dúvida. Boa tarde, também, Coronel Falcão, para você ver como esse é um assunto que martela a cabeça do cidadão. Além do prefeito ter ido a Brasília naquela ocasião buscar recursos, os ministros e o presidente estiveram aqui.
E só naquele dia o ministro da Cidadania liberou mais de 1,5 milhão só para Rio Branco, fora os outros municípios que também receberam verbas. Quem está perguntando isso é o Maurício, do Conjunto Bela Vista. Ele está perguntando o que foi feito também com esse dinheiro. O recurso advindo do governo federal, como eu expliquei anteriormente, ele foi totalmente empregado em ajuda humanitária. Nós distribuímos mais de 130 toneladas de alimentos relacionado a isso. E o alimento ele é muito caro. Nós distribuímos muitos colchões, kit higiene, kit limpeza e muita água potável. Então todo esse recurso ele foi revestido, inclusive isso já foi prestado contas para a Defesa Civil Nacional, acompanhado pela Câmara de Vereadores, enfim, todos os órgãos de controle, e foi totalmente aplicado. E aqui eu gostaria de dizer da preocupação, se você me permite, tá? Da preocupação que o prefeito tem com todos. Agora, a gestão municipal, especialmente numa capital, ela nunca é muito fácil. Nós temos inúmeros problemas estruturantes na cidade de Rio Branco, tanto que quando chove nós temos alagamentos, temos uma série de situações, tem a questão da limpeza, tem a questão do transporte público, tem uma série de assuntos que precisa ser gerido pelo gestor e às vezes, imediatamente essas melhorias acabam não chegando na ponta. Coronel, queria agradecer, nosso tempo encerrou, que hoje o nosso tempo está apertado aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço muito essa oportunidade de estar disponível aqui, dizer que nós estamos trabalhando constantemente, trabalho sério, as pessoas acompanham. A Prefeitura de Rio Branco tem se esforçado muito para dar respostas à comunidade que tanto anseia por melhorias e mudanças. E nós vamos conseguir isso ao longo da gestão do prefeito Tião Bocalhon. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.